O diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, prestou depoimento na CPI da pandemia. Ele afirmou que ex-funcionários adulteraram dados de pacientes para prejudicar a operadora de saúde, mas admitiu que a ficha dos pacientes foi modificada pela Prevent Senior para tirar a menção ao Covid. A convocação de Pedro Benedito Batista Júnior foi aprovada depois que a CPI teve acesso a um dossiê que aponta uma série de supostas irregularidades na Prevent Senior. Segundo o relatório elaborado por médicos que prestaram serviços à empresa, a operadora de saúde teria feito testes com a combinação de cloroquina e azitromicina, entre outros medicamentos do chamado kit Covid, sem o conhecimento de pacientes. Os profissionais ainda relatam a omissão de mortes. A CPI, o diretor executivo, que também é médico, disse que as informações foram manipuladas por ex-funcionários. Esses dados precisaram ser manipulados para deturpar a real conduta de mais de 3 mil médicos. E dessa maneira, após furtados e adulterados, pudessem ser usados para atacar uma empresa idônea. O depoente afirmou que o experimento com o chamado kit Covid foi feito com pouco mais de 600 pacientes e que foi um estudo observacional. Por isso, não precisou de autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Batista negou que a rede tenha usado os remédios sem eficácia comprovada como estratégia para não internar pacientes. Disse ainda que as pessoas atendidas pela Prevent Senior tinham conhecimento da participação no estudo e até exigiam a prescrição dos medicamentos. Começamos a receber uma série de pacientes exigindo que nós também tivéssemos a possibilidade de oferecer a medicação após a prescrição do médico. Batista Júnior negou relação com o governo e com o chamado gabinete paralelo. Ele foi questionado sobre a causa da morte em janeiro do médico Anthony Wong, que era pediatra e defensor do chamado tratamento precoce. A CPI recebeu denúncias de que o médico teria morrido por complicações da Covid-19, mas que a doença não está no atestado de óbito. Um áudio exibido durante o depoimento mostra um diálogo entre Batista Júnior e o médico autor da denúncia. O do Anthony Wong foi manipulado, não foi? Por que foi manipulado o Anthony Wong, velho? Olha as coisas que você tá falando. Ele não foi dito na declaração de óbito dele, foi que ele faleceu de Covid? Ele não foi de Covid, velho. Ah, não foi? E é aquilo que tá no prontuário dele, então. Não foi de Covid. Ele não morreu de complicações de Covid. Ele entrou por causa de um sangramento gástrico, você sabe disso. Que coisa. Segundo o relator Renan Calheiros, a declaração de óbito da mãe do empresário Luciano Hang também teria sido fraudada. O diretor da Prevent Senior disse que as denúncias de falsificação de prontuários são mentirosas, mas confirmou que a operadora orientou médicos a mudarem o código do diagnóstico de Covid-19. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital, precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Sinceramente, por favor, senador. Modificar um código de uma doença senador, é um crime. Essas pessoas que morreram de complicações de quê? De Covid. Claro, então é Covid. Lamentavelmente, nós constatamos que essa Prevent Senior não é um plano de saúde, é um plano macabro de morte. Desculpa, senador. E tinha a ousadia, a pretensão de mudar a medicina do mundo. Diante das afirmações, Pedro Benedito Batista Júnior, o diretor executivo da Prevent Senior, passou da condição de testemunha para investigado pela CPI. Na lista de investigados já constam 32 nomes. Também ficou definido o envio das informações colhidas pela CPI sobre o plano de saúde para a Procuradoria de Justiça de São Paulo, já que os casos ocorreram no estado. O empresário Luciano Hang disse que tem total confiança nos procedimentos adotados pela Prevent Senior e lamenta que um assunto tão delicado seja usado como artifício político para atingi-lo.